Esse último problema, a gente tem não só força no movimento circular uniforme, quanto força de atrito. Então, imagina que você tem um carro que está tentando fazer uma curva. Está tentando fazer uma curva, o raio dessa curva é de 35 metros. O coeficiente de atrito estático entre o pneu e o asfalto é de 0,523. Não tem unidade. Então, ele está andando para cá. Então, aqui está andando para cá com uma velocidade constante. E o problema pergunta qual a velocidade máxima com que ele pode andar sem que ele derrape, sem que ele derrape para cá, para que ele consiga fazer a curva, ou derrape, na verdade, para cá. Vamos desenhar as forças. Se você olha de cima, a única força que tem é uma força de atrito estático para cá. Se você olha o carro de frente ou de trás, vamos olhar o carro de trás aqui, tem a força normal, tem a força gravitacional e tem essa força de atrito estático. Vocês devem estar pensando uma coisa, atrito estático, mas ele está se movendo o carro. Não deveria ser atrito cinético? Não! Por quê? Por que é atrito estático e não cinético? Porque o atrito cinético seria se o carro estivesse se movendo aqui, ó, indo para uma pista ou para outra, saindo da pista dele. É atrito estático porque você quer que o carro não deslize na pista, ok? Apesar do carro estar se movendo, ele está se movendo na pista. E o atrito estático é perpendicular à pista. Então, pensem nisso. Se fosse atrito cinético, o carro ia estar deslizando. Então, tem que ser atrito estático para o carro não derrapar. Isso vale tanto para carro quanto para bicicleta, como para qualquer meio de transporte, claro. Não vamos ser carrocêntricos. Então, velocidade máxima. Então, aqui a gente tem esse diagrama. O que acontece aqui? O carro está fazendo uma curva. Quer dizer que essa força de atrito estático é a responsável por ele fazer a curva. Quer dizer que a força centrípeta é a força de atrito estático. Ela é responsável por fazer com que a velocidade mude de sentido. Okay? Então, as forças, se você soma todas as forças, você tem você encontra a aceleração multiplicada pela inércia, que é a massa, e se você faz isso em x, você tem mAx, e se você faz isso em y, você tem MAY. Vamos colocar os nossos x e y aqui. A aceleração em y não tem, porque o carro não está se movendo na vertical, então isso é zero. A aceleração em x é a aceleração centrípeta, então é MAC. Vamos ver quais são as componentes agora em x. Em x é a força de atrito estático, em y é a normal e a gravidade. Normal positiva, gravidade negativa, mg. Ok. Então, dessa segunda equação, a gente tira que a normal é igual a mg. Vamos agora para essa primeira equação, nessa equação que tem coisas interessantes. Então, a gente tem MAC, vamos escrever de novo, FE é igual a MAC. E guardar essa equação para depois, né? Então, desenvolvendo a 1, força de atrito estático. Força de atrito estático, você quer saber qual é a velocidade máxima. Então, vamos colocar a força de atrito estático máxima que você pode ter, que é μe, só nesse caso você usa o μe, multiplicado pela normal. Isso é igual a m, e a aceleração centrípeta é a velocidade tangencial ao quadrado dividido por r. Então, a gente tem quase todos os nossos termos aqui, só falta o n igual a mg. Então, vamos substituir n igual a mg
é igual a mvt ao quadrado dividido por r. Os m's morrem, então isso independe da massa do carro. Já é um resultado interessante. A gente quer saber quanto que é o v, vamos isolar o v, então vt é igual a rg μe, raiz quadrada disso. Temos todas as coisas, temos r, temos μe e temos g, então podemos fazer a conta, R 35 metros, G 9,80, MIE 0,523, vai ter dois significativos, VT dá 13, vamos deixar com, queria 30,0, com 3 significativos, metros por segundo. 13,4 metros por segundo é 50 km por hora. Então, se tiver mais de 50 km por hora, o carro vai derrapar e daí vai sair da pista. Então, vai sair da pista para cá. Então, é bom ter umas coisas de segurança ali. Ok, isso era a letra A. E eu nem falei para vocês que tinha uma segunda letra. Segunda letra diz o seguinte: suponha que agora é um dia chuvoso, a pista está molhada, e o carro começa a derrapar, e ele começa a derrapar quando a velocidade dele é não mais 13,4 metros por segundo, mais 8 metros por segundo, que é mais ou menos 30 km por hora. Então ele começa a derrapar aí. Qual que é o coeficiente do atrito estático agora que a pista está molhada? Então, a gente pode pegar essa equação aqui, ela continua valendo, tudo continua valendo aqui, certo? Ele começa a derrapar quando ele chega nesse 8, então agora o 8 é a nossa velocidade máxima. Então, vamos inverter essa equação para isolar o μe. Então, μe é vt ao quadrado, então eleva tudo ao quadrado, dividido por rg, dividido por rg. Então, vt agora é 8, R continua sendo a mesma curva, então é 30, e G continua sendo o mesmo lugar do planeta, 9,80, e fazendo essa conta dá 0,187. Então tá vendo, ó, isso daqui é menor que aquilo, por isso que ele começa a derrapar numa velocidade menor.